Vaticano revisou a Bíblia de maneira significativa, admitindo que a verdadeira figura de Jesus era substancialmente diferente de nossas convencionais crenças, e que a pessoa crucificada na cruz não era realmente ele, mas sim Judas. A instituição da fé cristã sempre esteve associada a escândalos, porém, recentemente, tem recebido ainda mais destaque nas notícias em constante evolução. Muitas vezes, tomei a decisão de explorar profundamente esse assunto, e finalmente descobrir o que está errado com os textos religiosos e quais fatos surpreendentes o Vaticano está mantendo em sigilo em relação a nós. Este é o Evangelho de Barnabé, que suscita incertezas em relação a tudo que a Igreja nos ensina sobre Cristo. Foi descoberto de maneira bastante acidental em 2000, na ilha de Chipre, durante uma operação policial de rotina visando suspeitos de contrabando. É possível imaginar o choque deles quando apreenderam um antigo manuscrito na posse de um dos infratores. A análise subsequente revelou que o manuscrito tinha uma antiguidade de 1500 anos. O processo legal em torno deste artefato perdurou por mais de uma década, e somente em 2012 o Evangelho foi finalmente entregue ao Museu Etnográfico de Ankara, na Turquia, para ser estudado por outros especialistas. Eles imediatamente levantaram suspeitas sobre a autoria do texto, presumivelmente atribuindo-a ao apóstolo Barnabé. No entanto, vale ressaltar que, de acordo com a Bíblia, Barnabé não fazia parte dos 12 discípulos mais próximos de Cristo. O autor do Evangelho afirma que houve 70 apóstolos de Jesus em vez dos tradicionais 12, com Barnabé sendo considerado o principal líder entre eles. Além disso, Barnabé claramente não tinha uma opinião favorável sobre outro apóstolo chamado Paulo, apesar de as epístolas paulinas serem atualmente consideradas uma parte fundamental do Novo Testamento e da teologia cristã. No prólogo e epílogo do Evangelho, Paulo é descrito de forma desfavorável, uma vez que ele erroneamente acreditava que Jesus era o Filho de Deus, enquanto Barnabé tinha a convicção de que Deus era único, rejeitando assim a Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa visão está em consonância com a observação de que o conceito da Trindade não é explicitamente mencionado na Bíblia e foi introduzido no cristianismo pelo primeiro concílio de Nicéia no século IV d.C. Além disso, no capítulo 39 do Evangelho de Barnabé, é afirmado que Jesus era um homem mortal comum que alcançou a iluminação divina, divergindo da visão tradicional de sua natureza divina. O Messias estava previsto para aparecer somente daqui a 500 anos. Muitos muçulmanos influentes interpretam essa previsão devido ao fato de que Maomé nasceu em Meca exatamente 5 séculos após Jesus Cristo. Além disso, Barnabé possui uma perspectiva distinta sobre o paraíso, imaginando como composto por 9 níveis separados, assim como o inferno, ou melhor, como os 9 céus. Nos andares superiores, encontram-se os santos, enquanto aqueles mais próximos do fundo experimentam uma realidade pouco diferente de suas vidas anteriores na Terra. Isso implica que os cristãos precisam demonstrar uma retidão 2 vezes maior para alcançar o traje celestial. No entanto, a revelação mais significativa ocorre nos capítulos finais do Evangelho, que é completamente diferente da narrativa de Paulo. Segundo Barnabé, durante a última ceia, Jesus já tinha conhecimento de que Judas o trairia. No entanto, ele não foi capturado pelos soldados romanos, pois os anjos divinos o retiraram da janela. Ao mesmo tempo, Deus teria transformado Judas para que se assemelhasse a Jesus, possibilitando sua crucificação no lugar do Messias. Portanto, a pessoa crucificada não era Cristo, mas sim Judas. Além disso, Jesus supostamente instruiu Barnabé a escrever a verdade para que todos pudessem conhecer o que realmente aconteceu. Essa informação interna pode parecer uma tentativa de vingança pessoal contra Paulo, com quem Barnabé possivelmente tinha ressentimentos. No entanto, a questão da credibilidade deste texto persiste, já que o Vaticano, de maneira surpreendente, encoraja sua consideração. A controvérsia em torno do Evangelho de Barnabé resultou em processos judiciais prolongados, frequentemente interferidos por representantes da Igreja que buscavam sua entrega imediata ao museu, sem uma análise especializada. Isso levanta suspeitas de que a Igreja estava preocupada que esse novo conhecimento minasse os fundamentos do cristianismo, pois sabemos que o Vaticano ocasionalmente esconde informações. Sócrates de Constantinopla, um historiador da Igreja do século IV, relatou que uma igreja foi construída no local da crucificação de Cristo. A mãe do imperador Constantino, Flávia Júlia Helena Augusta, tentou demolir a igreja e encontrou 3 cruzes sobre o edifício. Todos os cristãos, sem exceção, tentaram obter um fragmento dessa relíquia histórica impressionante. No entanto, essa história é vista como uma narrativa que deve ser questionada. 1000 anos depois, o teólogo francês John Calvin fez uma observação intrigante. Detalhando, se reunirmos todas as peças atualmente vistas como os vestígios destas cruzes, haverá madeira suficiente para construir uma igreja completamente nova. No entanto, quando essas observações chegam à cidade do Vaticano, são totalmente ignoradas, assim como outros evangelhos alternativos repletos de visões sensacionais. Ao longo dos séculos, os funcionários do Vaticano adaptaram a Bíblia para atender às suas necessidades. Isso não é uma suposição, mas um fato. A última grande limpeza da Bíblia ocorreu em 1684,
quando o Vaticano removeu 14 dos 80 livros originais que eram considerados sagrados. Isso não foi um evento isolado, ocorreu com frequência, especialmente nos primeiros séculos da história da Igreja. Nessa época, os evangelhos que os padres consideravam inadequados eram chamados de apócrifos, derivando da raiz grega que significa literalmente escondido. O Vaticano parece estar escondendo um dos apócrifos mais misteriosos, chamado o Evangelho de Tomé. Este evangelho foi descoberto em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, Egito, em ruínas subterrâneas que costumavam ser uma das bibliotecas mais antigas. Os cientistas acreditam que o papiro foi enterrado após o bispo Atanásio questionar sua legitimidade. É interessante notar que o autor descreve Jesus de maneira muito diferente, como alguém temperamental, mesquinho e egocêntrico. Tomé afirma que Cristo se declarou Deus na infância, pouco depois de aprender a falar. Isso é notável, já que os evangelhos aprovados pela Igreja oferecem pouca informação sobre a infância e a juventude de Jesus. O Vaticano pode ter achado essas histórias inaceitáveis e tentou apagá-las. No entanto, o Evangelho de Tomé não entra em detalhes sobre a biografia de Cristo e se concentra mais em seus discursos, buscando encontrar significados subjacentes. O apóstolo acreditava que apenas dominar a habilidade de decifrar sua mensagem real poderia dar a alguém uma chance de entrar no céu. O Vaticano parece classificar o Evangelho de Tomé como apócrifo, que inclui 114 ditos atribuídos a Jesus, sendo que 40 deles não podem ser encontrados em nenhuma outra escritura sagrada. Além disso, cerca de metade desses 40 ditos contém comentários altamente controversos sobre mulheres. Em um deles, o Salvador diz que fará de Maria Madalena um homem para que ela possa entrar no reino dos céus. No entanto, Tomé tinha certeza de que Cristo rejeitou a ideia de que almas femininas poderiam ser imortais. Homens não têm um tratamento melhor, pois Jesus descrito no Evangelho afirma que os incircuncisos também são banidos do céu. Tudo isso levanta questões sobre a essência do texto, que parece favorecer apenas os homens circuncidados. Essas mensagens sexistas de Jesus podem dificultar a atração de novos seguidores para o cristianismo, talvez seja por isso que a Igreja excluiu o Evangelho de Tomé. O autor do Evangelho também se autodenominou abertamente o irmão gêmeo de Jesus nascido de outra mulher, o que poderia explicar sua remoção da Bíblia. No entanto, é intrigante entender por que ele foi originalmente incluído na Bíblia. Talvez algumas das revelações de Tomé sejam verdadeiras, e essa é uma das razões pelas quais teólogos e ministros pedem a remoção de livros inteiros da religião da Bíblia. A história da Igreja é complexa e delicada, mas questionar a autoridade das pessoas que moldaram a religião ao longo dos anos é uma parte importante de entender seu desenvolvimento. Por exemplo, em 858, uma mulher foi papa, o que mostra que a história da Igreja é rica e diversificada. O escândalo estourou no Vaticano durante uma procissão próxima à Basílica do Papa João VII, que estava no poder há 2 anos e ficou gravemente doente. Seus confidentes estavam dispostos a ajudar, mas logo perceberam que ele estava sofrendo de uma doença peculiar. No meio da rua, mais tarde renomeada como Rua Papa Joana, ela deu à luz um bebê. Ela nasceu em uma cidade alemã, disfarçando-se de homem para obter educação, já que a vida típica das mulheres na época não a atraía. Joana foi convidada para Roma, ainda disfarçada como um homem, e foi ordenada como papa. Tragicamente, ela se apaixonou por um funcionário da Cúria, teve um filho e não conseguiu protegê-lo no Palácio de Latrão. Quando a multidão descobriu a farsa, eles a apedrejaram até a morte na mesma rua onde ela deu à luz. Hoje, a Igreja nega veementemente essa história, afirmando que o Papa Joana nunca existiu. No entanto, a falta de evidências sólidas levanta dúvidas sobre a confiabilidade das declarações do Vaticano. Além disso, os textos apócrifos, que foram removidos da Bíblia, frequentemente contradizem os dogmas do cristianismo e desafiam o senso comum. Por exemplo, o Evangelho de Barnabé afirma que Jesus nasceu quando Pôncio Pilatos já era prefeito da Judéia, o que contradiz os registros históricos. Também menciona locais geográficos de forma imprecisa. Esses erros se estendem a outros aspectos, como o armazenamento de vinho em grandes barris de madeira, quando na verdade eram usados potes na época. Além disso, o uso repetido de certas expressões, como falsa e mentirosa deuses, que não são encontradas na Bíblia ou no Alcorão, levanta suspeitas sobre a autenticidade do Evangelho de Barnabé. Há também semelhanças notáveis com os textos medievais de Dante Alighieri, como a descrição do inferno em 7 níveis, o que levanta questões sobre a verdadeira origem do Evangelho. Em contraste, o Evangelho de Tomé não apresenta problemas de datação e é mais difícil de refutar factualmente, já que o autor não forneceu muitos detalhes sobre a biografia de Cristo. No entanto, muitos teólogos rejeitaram ambos os evangelhos, e isso pode ter sido uma campanha de relações públicas para atrair a atenção para eles, especialmente quando o cristianismo estava ganhando força entre uma população predominantemente pagã. Essas controvérsias levantam questões sobre a autenticidade e o propósito por trás desses evangelhos e suas conexões com a história do cristianismo. Este é, na realidade, uma reinterpretação de uma antiga lenda grega envolvendo o semideus Hércules e seu irmão gêmeo mortal.
Por favor, considere que talvez a negatividade em relação ao Evangelho de Tomé se deva ao fato de que, naquela época, as divindades pagãs eram muito semelhantes às cristãs, tornando a bondade cristã algo incomum aos olhos das pessoas. Pode ser que, se as referências cristãs no Evangelho de Tomé foram intencionalmente alteradas e que o Vaticano tomou essa decisão sabiamente. Quando o cristianismo se tornou a religião dominante, esse texto não era mais necessário e, portanto, foi excluído. No entanto, mesmo que seja o caso, os teólogos devem ter enfrentado desafios no meio disso tudo. A chamada Bíblia canônica também apresenta muitas inconsistências que podem abalar nossa confiança no que o Vaticano prega. Na Idade Média, a busca pela salvação e pelo paraíso estava vinculada à obediência às Escrituras Sagradas. No entanto, agora podemos questionar todas elas à vontade. Começando pelas primeiras páginas do Antigo Testamento, fica evidente que a Bíblia frequentemente se contradiz. A famosa história da criação, por exemplo, nos diz que Deus criou seres humanos, tanto homens quanto mulheres, no sexto dia, mas logo depois lemos que Adão foi o primeiro homem na terra e que a primeira mulher surgiu de sua costela mais tarde. Às vezes, erros óbvios estão lado a lado. No primeiro livro de Samuel, descobrimos que Davi matou Golias sem usar uma espada, mas a frase seguinte contradiz isso, afirmando que Davi pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Os diferentes evangelhos não apenas discordam em detalhes menores, mas muitas vezes não conseguem concordar sobre princípios fundamentais. O que exatamente Cristo disse em seus últimos momentos na cruz deveria ser memorável o suficiente para ser citado corretamente pelos discípulos, mas eles falharam nisso. No Evangelho de Mateus, Jesus moribundo clama: "Meu Deus, por que me abandonaste?" No entanto, o apóstolo Lucas insiste que suas últimas palavras foram: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Enquanto isso, João acredita que Jesus foi bastante conciso em seus momentos finais, dizendo apenas: "Está consumado." Em outras ocasiões, Cristo parece notavelmente calmo e decidido, como se os autores estivessem deliberadamente tentando suavizar a narrativa. Isso pode parecer uma edição amadora destinada a fortalecer a imagem do Vaticano. No entanto, se você observar de perto, perceberá que a Bíblia até mesmo apresenta problemas com matemática simples. No Evangelho de João, é mencionado que Nicodemos, um discípulo secreto de Jesus Cristo, trouxe cerca de 100 litros de mirra e aloés. No entanto, 100 litros equivaleriam a aproximadamente 35 quilos de mirra e aloés, o que é uma quantidade extremamente grande para ser usada como incenso. Então, apenas uma pequena quantidade, uma única gota, foi o bastante para fazer com que o perfume durasse o dia inteiro, se é que Nicodemos tinha algum motivo real para querer banhar Jesus com óleos essenciais. Tudo isso cria a impressão de que alguém estava tentando editar a Bíblia às pressas, sem considerar alguns dos fatos recentemente descobertos que não estão diretamente relacionados a ela. Isso, obviamente, sugere que os textos sagrados que conhecemos hoje são apenas a ponta visível do iceberg cristão, especialmente quando se trata do arquivo apostólico no coração do Vaticano. Este arquivo é um segredo bem guardado e estimado que contém 85 quilômetros distantes com 35 mil volumes em seu catálogo seletivo. Apenas um grupo seleto de estudiosos qualificados, com pelo menos 75 anos de idade, pode solicitar um cartão de acesso. No entanto, conseguir esse direito não é garantia de acesso, pois os pesquisadores devem passar por rigorosos processos de verificação conduzidos pelos guardas suíços. Além disso, cada estudioso só pode levar consigo 3 artigos solicitados, e se eles precisarem examinar mais textos, todo o procedimento deve ser repetido desde o início. Tudo isso nos leva a imaginar o que exatamente a Igreja está escondendo lá dentro. As teorias que vazam através do véu do sigilo sugerem que as autoridades do Vaticano não permitem o acesso livre ao arquivo porque temem uma possível maldição divina. Em 1939, 9 fragmentos de ossos humanos foram encontrados sob a Basílica de São Pedro, que fica no coração do Vaticano. Inicialmente, pensou-se que pertenciam a um dos construtores da igreja, mas logo foi descoberto que esses ossos tinham quase 2000 anos e provavelmente pertenciam a São Pedro. Segundo a Bíblia, os restos dos apóstolos carregam uma maldição terrível, e qualquer um que os perturbe sofrerá terríveis consequências. Assim, a Igreja Católica pode estar mantendo esses segredos trancados para proteger as pessoas de uma possível retribuição divina. No entanto, há também a possibilidade de que os líderes da Igreja estejam escondendo informações que poderiam desafiar as crenças estabelecidas. Alguns estudiosos afirmam que os textos revelam que Jesus nunca existiu, uma afirmação audaciosa que desafia as evidências históricas limitadas sobre sua existência. Tudo isso levanta a questão da confiabilidade da Bíblia, que foi moldada ao longo dos anos para servir aos interesses das pessoas que dependem do poder e da influência de Jesus Cristo. No final das contas, acreditar ou não na Bíblia é uma escolha pessoal, mas é difícil negar que o Vaticano tenha tomado medidas questionáveis para minar a confiança do público. O arquivo secreto do Vaticano guarda, entre outras coisas, objetos exóticos, como o cronovisor, uma máquina que supostamente permitiria às pessoas ver o passado e o futuro. Embora possa parecer absurdo, o Vaticano confiscou essa máquina imediatamente.
Isso levanta a questão de se os líderes da igreja temem que, ao usar o cronovisor, as pessoas possam descobrir a verdade sobre Jesus Cristo ou até mesmo confirmar teorias intrigantes sobre as cartas trocadas entre São Pedro e Nero, sugerindo que o Vaticano é governado pelos Illuminati. A questão é: você teria a coragem de investigar o passado da igreja cristã se soubesse que isso poderia expor tudo?